Olá, bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Se é sua primeira vez, sinta-se à vontade. Aqui eu falo sobre psicanálise, eu falo sobre feminilidade, eu falo sobre autoestima e desenvolvimento pessoal feminino. E hoje o nosso assunto é sobre ignorar os seus limites não te faz mais forte, só distancia de quem você é. E 2026 está chegando e eu já quero te perguntar algo com muita sinceridade. Quantas vezes você ignorou os seus limites esse ano de 2025, achando que isso era ser forte? Talvez você tenha se perdido tentando dar conta de tudo, talvez você tenha se deixado por último, e talvez você nem lembre qual foi a última vez que você cuidou daquilo que Deus confiou a você, que é você mesmo. E hoje eu quero conversar com você profundamente sobre isso, porque ignorar os seus limites não é força, é abandono. Beber um cafezinho, né? Eu entendo sobre abandonar os limites, porque por muito tempo foi a minha vida. Eu lembro que eu sempre fiz muito pelos outros e mais, eu sempre fiz muito pelos outros, mas para mim eu não fazia, eu não entregava nada para mim, eu sempre entregava o meu melhor para o outro, quando era para outra pessoa, o meu tempo, eu me doava muito. E quando era para mim, de fato, as coisas que eu tinha que fazer, eu fazia correndo, eu fazia sem presença, eu fazia de qualquer jeito. E eu lembro de um episódio em que o meu corpo ele pediu para parar, né? Me obrigou, na verdade, a parar. Eu trabalhava numa área administrativa, num shopping. Na verdade, é um shopping comercial, deixa eu explicar. Dentro de um shopping comercial, trabalhava em uma imobiliária, né? Que era imóveis. E eu trabalhava na administração daqueles dos aluguéis, né? E aí o que acontecia? O banheiro, ele era muito longe. Na verdade, não tão longe, mas assim, era algo que exigiria de mim pelo menos uns 20 minutos. 20 minutos, 15 a 20 minutos. E por isso, eu não bebia água, porque eu não tinha tempo de ir ao banheiro. E aquilo para mim parecia força, alta performance, parecia dedicação, mas na verdade eu estava me negligenciando. Até um dia em que o que aconteceu tinha que acontecer, que era a cólica renal. Eu tive uma cólica renal que eu caí no chão de dor. Eu lembro da mobilização das pessoas para ligar para a emergência. Eu tive que ir para a emergência e de lá eu automaticamente fiz uma operação porque eu tinha cálculos renais. E não eram tão pequenos, eram. Eu lembro que tinha um que era de 2,5 centímetros, então era bem complicadinho. E eu tava com tudo inflamado. Gente, por causa disso, eu tive que fazer essa operação. E o meu corpo, ele estava ali gritando. Naquele momento, eu entendi que ele estava gritando algo que eu não tinha coragem de dizer, algo que eu já tinha ter dito e eu não conseguia verbalizar, que eu não estava aguentando mais. E ali eu entendi que o ignorar os meus limites não aproxima de quem a gente quer ser, só nos afasta. E o que a psicanálise ela entende? Que tudo o que você ignora vai voltar. Tudo que você reprime aparece no corpo. E tudo que você aguenta em silêncio vai te cobrar um preço emocional e te cobra um preço muito alto. E quando você diz sim, mesmo machucada, mesmo cansada, você cria um inconsciente que diz assim: ah, os meus limites não importam. Você entende? Quando você diz sim para algo que você não quer,
o seu inconsciente ele vai entender que os seus limites não importam, que o outro vai sempre vir antes de você, aí você vai se sentir que é amada só quando você se anular ou quando você servir sem propósito. E isso, com o tempo, vai te destruir silenciosamente. E voltado para a Bíblia, o que a Bíblia nos diz? A Bíblia fala que o corpo ele é o templo do Espírito Santo. E isso não é uma frase decorativa, não é uma frase motivacional. O seu templo o seu corpo é o templo do Espírito Santo. E isso é uma responsabilidade muito grande. Porque quando você ignora os seus limites, você não está sendo forte, você está deixando de cuidar daquilo que Deus confiou apenas a você. E você não foi chamada para se perder tentando salvar todo mundo. Você não é a salvadora. Você foi chamada para se posicionar, para ser sábia, para guardar aquilo que é seu, que é o seu coração. Estou querendo ver se minha que é o seu coração, as suas emoções, a sua saúde, a sua identidade. Deus te confiou isso, isso é uma responsabilidade para você. E 2026 precisa ser um ano em que você decide voltar para você. Porque talvez esse ano, por ter sido tão corrido, por você ter vivido no automático, para você, talvez foi um ano intenso ou caótico, e você disse sim para todo mundo, menos para você. 2026 pode ser um ano diferente, pode ser um ano em que você aprende a dizer não sem culpa, pode ser um ano em que você entende os seus limites, talvez possa ser um ano que você trate seu corpo com mais carinho e cuidado, pode ser um ano em que você não vai viver mais se anulando e decide viver, cuidar daquilo que Deus colocou nas suas mãos, viver e cuidar aquilo que Deus colocou nas suas mãos. E sabe qual foi a primeira coisa que Deus te deu? Você. Confesso que eu ainda luto muito para dizer não. Ainda sinto aquela dor no meu peito quando eu preciso me posicionar e dizer que não quero, não vou. Mas hoje eu vejo que nisso tudo, apesar de, eu não me abandono mais. Né? E se você quer começar 2026 diferente, minha amiga, aqui vão 3 movimentos que você pode já começar a fazer, tá? Então, o primeiro movimento é olhe para o que você não quer mais sustentar. O que você não quer mais sustentar? Talvez relacionamentos tóxicos, relacionamentos exaustivos, expectativa em pessoas, sobrecarga, autocobrança ou cobrança dos outros. O que você não quer mais sustentar? E o segundo, coloque limites para proteger a sua saúde emocional. Mas eu quero que você saiba que limite não é rejeitar, é respeitar. Você não vai ser grossa com as outras pessoas. Você vai respeitar, você vai dizer, colocar o seu limite, você vai proteger a sua saúde ali, mental, emocional, espiritual, mas você não vai em nenhum momento desrespeitar a pessoa que está à sua frente, né? Tem que saber essa diferença. E o terceiro, escolha a sua verdade. O que é a verdade? A verdade que Deus diz sobre você, a verdade que a sua história ela merece, a verdade que você ignorou por tantos anos. Então, não confunda resistência com abandono. Eu vou beber um pouco d'água, porque eu tô com a garganta já seca. Cuidar do corpo. A água já é parte do cuidar do corpo. Então, minha amiga, não confunda resistência com abandono. Você pode ser forte sem se destruir, você pode servir sem se perder e você pode amar o outro sem se anular. E 2026 pode ser um ano em que você, de fato, volta para você mesma. E se você sente que chegou 2026
cansada, emocionalmente sobrecarregada, com a sensação de que se perdeu tentando ser tudo para tudo e para todos, eu quero te fazer um convite com muito amor e carinho. O Raízes da Alma é um espaço terapêutico em grupo para mulheres que precisam, de fato, voltar para si. Entender por que ignoram os seus limites, tratar as feridas emocionais na raiz e aprender a se posicionar sem culpa. Não é sobre motivação, é sobre consciência, acolhimento e transformação real. Se você sente que 2026 precisa ser diferente, o Raízes da Alma para você é o primeiro passo. O link vai estar aqui na minha descrição. Vai ser um prazer caminhar com você. Um beijo e até o próximo vídeo.